Olá novamente. No vídeo anterior eu expliquei o quinto mandamento e agora nesse momento, dando continuidade então à aula 4, os primeiros passos do discípulo, nós estamos agora então olhando para o capítulo 3, os deveres para com o próximo. Nós estaremos estudando a respeito do sexto mandamento. O sexto mandamento nós temos ali em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Então, não matarás. Êxodo 20, versículo 13. É importante que a gente entenda que esse sexto mandamento ele deve ser considerado nos seguintes termos. Deus, como soberano, autor da vida, somente Ele então pode tirá-lo. E é possível ir além do assassinato para as motivações, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o ódio, né, que leva ao desejo de vingança, também a ambição desenfreada, a banalização da vida humana e também a autocomiseração é ligado a esse mandamento, né? Quando nós então caímos nessas motivações, isso também é algo que está ali ligado ao sexto mandamento de não matar. O ódio ele se manifesta como fúria ou também indiferença e até mesmo trato polido, que muitas vezes é disfarçado sobre um verniz de amabilidade. O ódio produz uma obsessão e nesse sentido, então, muitas vezes o que acontece é que a gente dedica a nossa energia e as nossas forças pensando na destruição, né, da outra pessoa, o apagamento da outra pessoa. E uma situação também que essa obsessão pode gerar, esse ódio, é o distanciamento. Então, tipo de pensamento assim, ó, para nós tal pessoa morreu, né? Esse pensamento também está ligado ao ódio, né? A essa situação de pecado com relação a esse mandamento de não matar. Também o ódio produz a obsessão relacionada à doença emocional. Muitas vezes a gente pode estar obcecado pelo mal da outra pessoa e isso vai levar até mesmo a uma enfermidade. E isso também, com certeza, tem a sua relação com a vida espiritual, né? E esse pecado, esse ódio, né? Essa obsessão, então, ela traz esse distanciamento com Deus, né? O ódio, ele vai afastando, né? Todos esses passos, então, vai levar o indivíduo para cada vez mais longe de Deus. Então, é importante, mesmo que no mundo nós tenhamos inimizades, é muito importante a gente então entender e nos voltarmos para a palavra de Deus, para a Escritura, que ela vai nos dizer que a gente deve buscar ter paz com todos os homens e a gente deve então depositar as nossas causas nas mãos de Deus. Isso reflete uma confiança em Deus. Então, essa é a orientação da palavra de Deus, que a gente busque paz com todos os homens. Então, a gente olha para esse mandamento e a gente vê que esse mandamento, então, ele vai muito além da atitude do assassinato, né? A gente vê o ódio, a falta de consideração, então, todas essas coisas que estão ligadas a esse mandamento. Então, alguns textos que nós temos traz a ideia de que não há como a gente ter comunhão com Deus, né, e ao mesmo tempo tendo ódio. E aí a gente tem esses textos que eu gostaria até de ler de forma rápida. O primeiro deles, 1 João, capítulo 3, o verso 5,
Diz o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Aliás, perdão. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, a forma direta como é trazido esse conceito do mandamento aqui no Novo Testamento, na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós temos também Mateus, capítulo 5, versículo 9. Acompanhe a palavra de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, Mateus capítulo 5, versículo de 21 a 24. Esse texto aqui é muito interessante, né? Que ele vai trazer aqui o fato, né? Quem lhe chamar tolo, ou quem chamar alguém tratando dessa forma, estará sujeito ao inferno de fogo. A gravidade que é colocada com relação a esse cuidado no relacionamento, na consideração com o próximo. Nós temos ainda que o fato de nós não cuidarmos de nós mesmos também reflete o pecado desse sexto mandamento. A gente pode olhar, por exemplo, Efésios, capítulo 5, versículo 29, nós temos esse texto da palavra de Deus, Efésios, capítulo 5, versículo 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aí a gente vai ter também Timóteo, esse texto é bem interessante, 1 Timóteo 4,16, eu vou compartilhar, vou ler aqui para vocês, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então o texto de Timóteo 4,16. São várias referências que vão trazer essa questão, que vão, de certa forma, trazer o ensino, né, que nós devemos cuidar da nossa própria vida. Nós devemos ter esse cuidado de não matar com relação ao próximo, mas o fato de nós, por exemplo, nos descuidarmos da nossa alimentação, do cuidado com a nossa saúde, os exercícios físicos, né, as prescrições médicas, ou estar assim tendo na nossa vida hábitos ruins, prejudiciais, vícios, tudo isso está ligado com esse mandamento. E algo interessante também que nós devemos nos atentar, que as autoridades, né, que são instituídas por Deus, elas receberam a incumbência de manter a ordem social. E nesse sentido, então, somente elas podem usar a força para coibir o mal e motivar o bem. Então, esse é o papel das autoridades que são instituídas por Deus, né? Então, aquele pensamento de fazer a justiça com as próprias mãos, isso aí está contrário ao ensino da palavra de Deus. Um texto que vai ser trazido aqui para a gente pensar a respeito disso é o texto lá da Carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 4, que diz o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que praticar o mal. Então, as autoridades, elas têm essa tarefa, né, de também ser um instrumento de Deus para zelar da vida, do cuidado da vida.
Aqui no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 105. O que Deus exige no sexto mandamento? E a resposta: eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar o meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. Por isso as autoridades dispõem das armas para impedir os homicídios. Então, aqui a forma correta de nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos esse sexto mandamento. O mandamento não proíbe o uso de violência em legítima defesa. Então, isso deve ser também entendido. Nós precisamos entender que, num caso, uma situação que há o risco de morte, então, nós, por legítima defesa, podemos sim usar da força. Nós temos até alguns textos também que são compartilhados que vão dizer com relação a isso, né? Por exemplo, Mateus 24, 43. Mateus 24, 43 diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, de forma bem direta, outro texto, Lucas 22, 35 a 38. Aliás, a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem sandália, faltou-lhes porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi condenado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Aqui o ensino, na verdade, está na direção da própria vida de entrega com relação a cumprir a missão, ali como seguidor, como discípulo de Jesus, mas, no entanto, traz aqui algo interessante, que a palavra de Deus, a Bíblia, não está dizendo que a pessoa não pode ali se atentar para o cuidado da sua própria vida, né? E aqui a gente vê os discípulos aqui, então, portando ali naquele contexto as suas espadas, enfim, buscando a proteção ali diante dos perigos, né, que haveriam de vir. E Jesus aqui apontando para que isso fosse realmente feito, né, que o cuidado houvesse ali por parte do discípulo. Então, esse mandamento sugere sentimentos, atitudes e hábitos e comportamentos construtivos, né? Nesse slide, a gente vê aqui no Catecismo Maior de Westminster a pergunta 135. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? E a resposta: a justa defesa da vida contra a violência, paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios, pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo os inocentes. Então são esses ensinos todos que estão nesse tão curto mandamento: não matarás. Então nós temos várias lições que são tiradas do cuidado de Deus relacionado a esse mandamento. Mais uma vez eu gostaria de reforçar então que, se por acaso você tiver alguma dúvida, você pode estar encaminhando aí na própria página do site,
né, na página Novos Membros, você tem um campo ali para você então estar enviando as suas perguntas e as suas respostas. Você pode ainda estar entrando ali nessa aba P e R, e nessa aba você tem então todas as perguntas e respostas que foram enviadas. Você enviando a sua pergunta, será entrada então em contato ali, será respondida, aliás, será respondida a sua pergunta, e as perguntas e respostas que são enviadas então estará aí nessa aba P e R. Você pode estar também mandando alguma mensagem, algum ponto que você queira ressaltar. É uma forma de interação que a gente disponibiliza nesse curso. Eu gostaria também de lembrar das atividades. Como eu disse na aula passada, é muito importante que você se esforce em memorizar a palavra de Deus. O desafio, né, para você que está fazendo esse curso é memorizar então os mandamentos, né, aqui até o sexto mandamento, que você tenha esses mandamentos todos decorados, e a nossa orientação é essa, que você se esforce para estar memorizando trechos da palavra de Deus. É uma ferramenta também de você poder ser abençoado, compartilhar da palavra de Deus. E o desafio então da nossa aula é esse, de você memorizar o quinto e o sexto mandamento. Entendendo que você já memorizou então os mandamentos anteriores. E é importante você marcar a aula como concluída. Não deixe de marcar a aula como concluída depois de terminar a atividade, de você se esforçar de acompanhar toda a aula, se dedicar então à memorização. Marque aí como concluída a aula, para que você, ao chegar no final do curso, você pode baixar o certificado, e também, no caso de você ali poder encaminhar o processo de se tornar membro da igreja, vai ser necessário você ter concluído esse curso, e aí, então, para que isso aconteça, você precisa de ter marcado as aulas como concluídas. Então é isso, se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, que nós estaremos então falando sobre o sétimo mandamento. Então até lá, que Deus te abençoe, fique com Deus, na paz do nosso Redentor.